E vamos falar de outras notícias, Humberto? Então vamos começar a falar um pouco sobre política internacional. Nós temos essa notícia aqui, ó. Lula critica o uso do dólar e defende moeda única para transações entre os países do BRICS. Me pediram para falar muito sobre isso, só que eu não tenho domínio para falar. Se eu já não domino tanto a economia nacional, imagina a economia internacional, né? O presidente fez discurso durante cerimônia de posse formal da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS. Léo Lopes na CNN. O presidente Lula criticou o uso do dólar e defendeu o uso de uma moeda única entre o BRICS. Em discurso na cerimônia de posse formal da ex-presidente Dilma, no comando do Banco do BRICS, Lula disse que toda noite se pergunta, abre aspas, por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar, fecha aspas. Por que não podemos fazer nosso comércio lastreado na nossa moeda? Citando um compromisso inovador do bloco, abre aspas. Nós precisamos ter uma moeda que transforme os países numa situação um pouco mais tranquila, porque hoje um país precisa correr atrás do dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar em sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso, fecha aspas, declarou Lula. Falando a recém-possada presidente do Banco do BRICS, o petista disse, não pode ter pressa, é necessário ter paciência. Mas por que um banco como o do BRICS não pode ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre o Brasil e China, e entre outros países do BRICS? É difícil porque tem gente mal acostumada e todo mundo depende de uma única moeda. Lula critica a conduta do FMI de asfixiar economias. Lula também criticou a conduta do FMI no empréstimo a países com problemas financeiros, como a Argentina atualmente, né? Deixar financeiramente dependente. Abre aspas, nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países, como estão fazendo na Argentina. Enfim, eu queria mais saber o que você tem a dizer a respeito da defesa de uma moeda única para o BRICS, né? Porque é algo... Assim, na superfície parece algo positivo, mas acho que as coisas são mais complexas que isso. Cara, assim, eu li alguma coisa nisso aí, eu também já estava preparando para falar sobre isso no domingo. E, pelo que eu pude ver, o que está sendo cogitado não é a criação de uma moeda para isso, e sim a adoção de uma moeda de algum dos participantes do bloco para isso. Nesse sentido, eu acho que é golaço. Eu acho que é bom, Ian, tá? Porque, assim, até então, nunca me pareceu ser vontade da China ter uma moeda de reserva internacional, uma moeda padrão para as trocas internacionais, por exemplo, como é o dólar. Sim. Por quê? Porque uma coisa que os países sempre utilizam, e a China utiliza a rodo, aliás, com muita força a China faz isso, é manter a sua moeda doméstica desvalorizada em relação à moeda padrão para as trocas internacionais, porque assim você consegue ter alguma vantagem de preço para as suas exportações. A China sempre fez isso, então ela sempre manteve essa moeda depreciada em relação ao dólar. O que, para mim, sempre deu a entender que não era interesse da China ter uma moeda de conta internacional. Porém, parece-me que o jogo está mudando em função, por exemplo, da crise da centralidade do capitalismo, que nós já abordamos aqui. Isso está levando a um recrudescimento da guerra na Ucrânia. Eu acho que a guerra da Ucrânia tem alguns elementos que diferem dessas guerras periféricas que permanentemente acontecem no capitalismo. Eu acho que ali já é uma guerra por procuração para tentar atingir o Oriente, e aí quem simboliza politicamente o Oriente é a China. Essa mesma guerra aproxima a Rússia de China. A China vem buscando parcerias com outros países mais pressionados por ações imperialistas, por exemplo, como a Argentina. Então já há uma relação bilateral econômica por fora do sistema dólar entre China e Argentina, da mesma maneira que existe entre China e Rússia. Agora está se discutindo entre China, Brasil, sim, Argentina. Então, assim, esse tipo de relação, tangenciando o dólar, começa a construir um conjunto de operacionalização internacional até então hegemonizado pelo dólar. Vocês lembram lá daquela época do caso do sistema SWIFT? Quando sim, todo SWIFT, mundo ficou sim, sabendo, né? Todo mundo ficou sabendo o que era o sistema SWIFT. Por causa da guerra, né? Todo mundo descobriu que era o SWIFT por causa da guerra. Isso. Você que tá chegando agora no rolê aqui, que tá perdidão no rolê, né? O sistema SWIFT, gente, ele é um sistema de compensação de pagamentos internacional.
Assim como existe no mercado local, né, quando você passa seu cartãozinho de crédito ou de débito, isso tem que estar sendo computado em algum lugar para os bancos saber quem é que fica com o seu dinheiro. Isso também existe no mercado internacional, né, entre os países. E isso era hegemonizado, e é ainda, pelo dólar, pelo sistema dólar, que inclui o sistema SWIFT. Pois bem, naquelas de bloquear o capital da Rússia, no fim de prejudicar a Rússia com sanções e bloquear o capital russo no sistema SWIFT, forçaram a Rússia a utilizar outros sistemas. E existem muitos outros sistemas desses no mundo, só que com um volume de transações ínfimo perto do sistema SWIFT. Um desses sistemas era o sistema que já existe, por exemplo, entre Rússia e China. Esse sistema foi fortemente ampliado, galera, em função das sanções. E começou então a haver uma perspectiva de transformar esses sistemas em algo mais abrangente. E aí esses sistemas não necessitariam ser intermediados pelo dólar. Isso é muito grave, porque ter a moeda padrão para as trocas internacionais, embora impeça os Estados Unidos de desvalorizar a moeda para favorecer as suas exportações, também traz ao dólar um privilégio extraordinário. Porque os Estados Unidos ele consegue exportar a sua moeda para o mundo inteiro, de modo que os déficits públicos para eles não significam rigorosamente nada, porque o mundo inteiro precisa absorver dólares o tempo todo. Isso é uma das vantagens extraordinárias do dólar. Mas aí, me corrija só se eu estiver errado, Humberto. Mas isso faz com que a economia dos Estados Unidos seja completamente dependente do imperialismo. Sim, porque assim, esse sistema, tá, dólar, ele não é algo que se estabeleceu somente por uma dominação econômica, tá, galera? A gente tem que entender que a dominação econômica, ela não se desvincula de uma dominação, por exemplo, bélica. Tá? Então, assim, os Estados Unidos impôs esse sistema... de todas as maneiras. Então eles mandam os seus cachorrinhos da mídia, não dão certo, eles mandam os assassinos econômicos, não dão certo, eles dão um golpe de estado soft, não dão certo, eles dão um golpe de estado hard, não dão certo, eles mandam as tropas para passar o caminhão por cima mesmo. Então assim, eles vão fazendo e vão construindo e vão impondo. Então tem lá esses acordos que o FMI impõe aos países em desenvolvimento. É uma parada tipo assim, ok, nós vamos te dar uma grana, agora que nós mesmos acabamos com a tua economia e você está desesperado, nós vamos te dar uma grana para sair desse desespero. Porém, você vai aceitar uma porção de regras que nós vamos impor para vocês, para que vocês continuem ferrados e continuem comendo na nossa mão. Basicamente, esse é o sistema de Bretton Woods, né? E é isso que tá, no final das contas, galera, ameaçado. É isso que tá ameaçado. Então, assim, eu fico muito feliz com esse tipo de fala do Lula. Agora a gente tem que ver até onde isso se transforma em ação, tá? Porque foi só uma fala, né? China, é uma das coisas. Eu vejo a China, assim, investindo agora nessa situação de tentar se precaver para possíveis sanções, mostrando as suas armas. E eu acho que é isso que a China está fazendo, por exemplo, endossando esse tipo de discurso que acaba chegando no Lula. Então pode restaurar o L com sutileza, assim, com parcimônia? Não, nesse caso aí faz o L. Faz o L. Mas nós estamos assim, cara, eu vou dizer assim, o Lula e o Haddad, eu falei isso numa live, então tipo policial bom, policial mau. Sim, nossa, muito. Só que eu tenho que lembrar a galera que o policial bom e o policial mau combinam, tá? E, geralmente eles têm a mesma política, né? É que o Lula ele tá com um discurso mais popular, o discurso em público. Só que aí quando a gente vê a regra fiscal do Haddad é uma regra que parece que foi aprovada pregressamente pelo mercado financeiro antes de ser apresentada, né? Certamente. Que não é surpresa pra ninguém, diga-se de passagem. Tipo, ninguém aqui pode dizer que tá chocado com isso. Cara, eu tô surpreso assim, negativamente, porque eu tinha uma ideia que o Haddad... podia não ser tão ruim. Eu achei que o Haddad ia apresentar uma regra pro mercado, mas não tanto. Eu achei que o mercado ia achar ruim. Assim, olha, eu cheguei a dizer numa live, não interessa a regra que o Haddad divulgar, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, porque o mercado vai achar ruim. Galera, o mercado achou bom. Penso, assim... não, isso é um sinal que fala por si só. A gente não precisava nem do Humberto aqui, né? O cara anunciou, no outro dia o dólar caiu, a bolsa subiu. Se o dólar caiu, a bolsa subiu, o mercado achou bom, ferrou pra nós. Não tem como duas coisas dar certo. Não dá.